Graça e paz, irmãos. Amém. Tendo em vista o horário e que sei que muitos de vocês já devem estar com fome, eu pretendo ser o mais objetivo possível. E queria combinar um negócio com vocês. Se houver alguma pergunta, alguma intervenção, vocês podem anotar e aí no final eu vou dar um tempo para vocês, tá? Vocês perguntarem, corrigirem, fazer alguma ponderação, e eu pretendo ficar para o almoço também. E se alguém quiser conversar, estou à disposição para conversar também, tá? Mas, veja só, tem 2 livros que eu não dei para o pastor falar, porque só tem um exemplar aqui que é o meu, acabaram, estão chegando. Esse livro aqui, Os Dons Não Cessaram, é um livro que eu abordo a questão dos dons de maneira histórica, teológica e bíblica, procuro abordar. Esse livro deu muito trabalho, irmãos. Eu levei mais ou menos 3 anos escrevendo esse livro, tá? Então eu conversei com muitos irmãos, perguntava sempre sobre muitos colegas, pastores. Eu não sou pastor, tá? Sou membro da Igreja de Nazareno, lá nos Bancários, sou professor da escola bíblica lá. E eu perguntei para muitos amigos, professores de seminário, alunos e pastores, né, a posição deles em relação aos dons. E quase todos têm medo dos dons espirituais. Quase todo mundo com quem eu conversei. Porque a resposta é assim: eu perguntava, você acredita que os dons são para hoje ainda? E muitos diziam, sim, mas com cuidado. Aí eu dizia, sim, eu estou dizendo que é sem cuidado. Então, aos mais íntimos, eu dizia assim: quando você acredita que Cristo morreu por nós? Sim. Eu disse, por que você não diz com cuidado também? Está na mesma Bíblia. Você acredita que Jesus vai voltar? Sim. Eu disse, por que você não diz com cuidado também? E aí, conversando com muitos irmãos, eu disse, na verdade você tem medo dos dons. E geralmente esse medo vem porque não conhecem. Tá? Então, neste livro eu vou falar um pouco sobre isso também. Eu tento abordar alguns argumentos, porque vocês sabem que há um grupo de irmãos, que são minoria na verdade, mas há um grupo de irmãos que acredita que alguns dons do Espírito Santo cessaram, né? Línguas e profecia, interpretação, milagres, curas e o dom da fé, né? Então, esses irmãos são chamados de cessacionistas, porque eles acreditam que alguns dons cessaram no fim do 1º século, e eu nunca concordei com isso. Então eu ouvi durante muito tempo professores do seminário, durante a graduação, durante o mestrado, e muitos pastores, famosos inclusive, falando, não, porque esse dom não existe mais hoje. E eu converti na Igreja Pentecostal, em Campina Grande, congreguei durante 13 anos na Igreja Pentecostal, hoje sou membro da Igreja de Nazareno, que é uma igreja que crê também na contemporaneidade dos dons, e vejo o pessoal profetizando, falando em línguas, interpretando, operando milagres e curando. Amém. E como é que esse povo vem agora e diz que isso aí cessou? Eu estou ficando doido? Então eu resolvi fazer um estudo bíblico, teológico e histórico, porque também um dos argumentos é que não há evidência desses dons ao longo da história do cristianismo, até o surgimento do pentecostalismo no começo do século XX. E eu descobri que isso é uma grande mentira. Que há evidências desses dons e de todos os outros em todos os momentos da história do cristianismo. Sempre houve, nunca cessou. E só vai cessar quando Jesus voltar. Tá? Bem, então eu trouxe um que é o meu, tem uma remessa chegando, então eu vou passar esse livro se alguém quiser dar uma folhada, mas é meu, tá? Esse eu não posso vender, é o meu. Vocês podem passar aí, se alguém quiser dar uma folhada. E antes de começar, eu estou escrevendo material para a escola bíblica. Esse aqui é o volume 1, são 12 capítulos sobre vida cristã e 12 capítulos sobre doutrinas bíblicas. Eu estou escrevendo o volume 2 agora, o módulo 2, que é sobre missões, 12 capítulos sobre missões e mais 12 sobre o panorama do Antigo Testamento. Então, uma igreja batista em Itapororoca adotou esse material e outras igrejas estão analisando para adotar também. Também estou escrevendo um para os juniores e adolescentes da minha igreja. Eu acredito que daqui a uns 2 meses esse material vai estar escrito. Vou passar também, se alguém quiser dar uma folhada. Se vocês não tiverem material, escola bíblica, quiserem adotar, a gente pode conversar depois.
Muito bem. Eu estou gravando em áudio aqui, vou passar depois para o pastor Kleber, bem como os slides que eu já passei, e depois vocês podem voltar para ouvir alguma outra coisa e compartilhar também, com quem quiser, tá bom? Bem, então o título é O Diácono e os Dons Espirituais. Vamos começar com uma passagem bíblica. Dá para vocês aí mais de trás enxergarem? Vamos ler juntos? A respeito dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. A vontade de Deus é sempre que o povo dele conheça bem o seu Deus, conheça a respeito dos dons. Deus não quer que o seu povo seja um povo ignorante, quer que seja um povo conhecedor dele, de sua palavra, tá? E esse povo que recebeu essa carta aí, lá em Corinto, era um povo ignorante em relação aos dons. Eles tinham todos os dons, diz isso no primeiro capítulo dessa carta, né? Mas eles estavam fazendo disso um motivo para discórdia na igreja. Então tinha 2, 3 pessoas falando em línguas ao mesmo tempo, muita gente profetizando ao mesmo tempo, e o culto estava meio bagunçado. E aí Paulo escreve essa carta, e uma das razões é para colocar ordem na casa, tá? Bem, e quais são esses dons? Pela minha contagem aí são 19, tá? Aí estão as listas, em Romanos 12, geralmente a gente só lembra dessa lista de 1 Coríntios 12, né? Mas lá tem 2 listas. Tem um dom que nunca é falado, que é cantar em línguas, depois vocês vejam aí, tá? Tem outra lista em Efésios 4, outra em 1 Pedro, tá bom? Então, essas cores aí são os dons semelhantes, tá? Por exemplo, profecia, tá amarelo aqui e aqui. Aí, às vezes, é mencionado o dom de ensino aqui. Eu tremo um pouco, tá? Não é porque eu estou com fome, não. É porque eu tremo mesmo, naturalmente. Mas aqui já tem o dom, não é o dom mencionado, é o operador do dom, o mestre, tá? Exortação, está parecido com palavra de sabedoria. Então eu tentei fazer essa tabela aí com dons que são semelhantes. Depois vocês têm acesso a esse material, tá bom? Bem, existe a controvérsia em torno dos dons, né? O continuismo, o contemporâneo versus o cessacionismo. Isso é o seguinte, irmãos. Existe um grupo de crentes, que é mais ou menos 80% dos crentes do mundo, que acredita que os dons permanecem ainda hoje, em atividade, e devem ser usados regularmente pela igreja. Existe um grupo que é minoria, mas é muito barulhento, e também tem muita grana. Então promovem a sua literatura e seus vídeos na internet, então faz muito barulho, mas é um grupo pequeno, que acredita que os dons cessaram, tá? Neste livro, eu comecei a conversar com muitos irmãos cessacionistas e eu cheguei a catalogar 15 argumentos que os cessacionistas usam para dizer que para aprovar sua tese, né? 15 argumentos. Eu resumi em 5, porque eu quero tratar só sobre isso. Os 5 principais, tá? Então vamos dar uma olhadinha neles. O primeiro argumento dos cessacionistas geralmente é esse: os dons de poder. Esses dons que eu mencionei, línguas, profecia, interpretação, milagres, curas e às vezes fé também, são chamados de dons de poder. Outro chamou de outro nome. Os dons de poder só eram necessários durante o período de fundação da igreja porque serviam para confirmar a pregação apostólica. Isso não é verdade. Eles, em nenhum momento, é dito que esses dons, em nenhum lugar da Bíblia, é dito que esses dons eram para confirmar a pregação apostólica. Tá bom? Inclusive, exorcismo, expulsar demônio, não é dom. E está lá também dizendo que é um sinal que acompanharia aqueles que crescem em Cristo. E os dons foram dados para a igreja para a edificação do corpo. É isso que diz 1 Coríntios 12, 7. E em outras passagens, os dons não são para a confirmação da pregação, mas para a edificação do corpo de Cristo. E assim como a igreja do primeiro século precisava ser edificada mutuamente, a igreja do século XXI também precisa. Então os dons permanecem em atividade. O segundo argumento é que apenas os apóstolos de Jesus Cristo podiam operar com os dons de poder. E uma vez que não é mais possível encontrar um verdadeiro apóstolo, também não é mais possível que esses dons estejam em atuação na igreja. Eu não acredito no dom de apóstolo para a nossa era. Eu não acredito, tá? Mas é dito que apenas os apóstolos no Novo Testamento operavam com esses dons.
o que também não é verdade. Vamos ver algumas evidências disso? Filipe, o diácono e evangelista, ele operou milagres lá em Samaria, Atos capítulo 8. Não é? Ele não era apóstolo. Ele não era apóstolo. Ananias, não o marido de Safira, o Ananias que é lá mencionado em Atos 9, quando Paulo se converte. Ele tem uma revelação ali. Ananias, vai na casa de Judas, na rua chamada direita, lá tem um homem chamado Saulo, ele está vendo um homem chamado Ananias, que é ele, que és tu, Ananias, entrar na casa, impor as mãos sobre ele e ele ser cheio do Espírito. Ele era apóstolo? Não, Ananias nunca foi apóstolo. Outro, Ágabo, o profeta do livro de Atos. Ágabo profetizou em Atos capítulo 11, que nos dias de Cláudio haveria uma grande fome. O que é que a igreja fez? Você é falso profeta, só quem pode profetizar são os apóstolos? Não. A igreja reuniu uma oferta e por meio de Barnabé e Paulo mandaram aquela oferta para os irmãos da região lá que ia passar uma grande fome. Tá? Então isso é balela. Isso não condiz com as escrituras. Não condiz com as escrituras. Esse negócio que apenas os apóstolos operavam. E há outros exemplos. Tá bom? Então não cessou. Terceiro argumento. Os dons durariam até a conclusão do cânon, até a conclusão do Novo Testamento. Aquilo que Paulo chama de o perfeito, em 1 Coríntios 13, né? Quando, porém, vier o que é perfeito, ou seja, alguns irmãos acham que quando o Novo Testamento estivesse completo, com base nessa passagem, os irmãos não precisariam mais dos dons espirituais. Sendo assim, não há necessidade nem possibilidade de atuação dos dons de poder atualmente. Acontece que o perfeito mencionado em 1 Coríntios 13 não é o Novo Testamento, irmãos. É Jesus. Quando, porém, vier o perfeito, essas coisas vão cessar. Claro, quando Jesus voltar, os dons vão cessar. Eu não vejo a hora que cesse, mas não cessaram ainda. Não cessaram ainda. Então, esse é um argumento usado por pouquíssimas pessoas, mas às vezes é mencionado sem explicação, de má fé, por muitos cessacionistas. Porque quando a gente se depara com o texto de 1 Coríntios 13, não está falando da cessação dos dons. Pelo contrário, está falando como os irmãos devem usar os dons. Que tem que ser em amor, que é em respeito e tal. Aquele texto que a gente usa para casamento não tem nada a ver com casamento, né? É sobre o exercício dos dons na igreja, 1 Coríntios 13. Tá bom? Esse texto também diz que quando o perfeito vier, nós vamos saber todas as coisas. E vamos ser conhecedores como também somos conhecidos. Eu pergunto aqui, quem de nós sabe todas as coisas? Não chegou a hora ainda. O perfeito ainda não veio. O perfeito é Jesus, mas ele vem em breve. O quarto argumento é que não há relatos da operação dos dons espirituais entre a verdadeira igreja de Jesus desde o fim do primeiro século. Isso também não é verdade. Agora estão traduzindo os livros de língua inglesa, sobretudo, sobre isso. E há inúmeros relatos de milagres, de pessoas falando em línguas. Há um relato da França, não lembro agora, foi antes do século XV. Na França, contam que eles estavam num culto fervoroso de oração, e uma criança de 14 meses, 1 ano e 2 meses, que não havia falado nada ainda, estava no colo da mãe. E de repente, essa criança começou a profetizar. Foram as primeiras palavras dela. E essa criança profetizou e se cumpriu, é claro. Se Deus pode fazer uma jumenta falar, por que Ele não pode fazer uma criança falar também? Aleluia. Tá? Então isso não é verdade. Não é verdade. Eles dizem que os cristãos só começaram a profetizar e a falar em línguas, voltaram a fazer isso com o advento do pentecostalismo em 1906. Não é verdade isso, tá bom? Aliás, o próprio João Calvino não era cessacionista. Em trechos das Institutas de Calvino, no livro eu digo onde é que está a página, a referência das Institutas, é só conferir lá. Ele fala que esses dons, ele está falando de Efésios 4:11, em nossa época não existem mais ou são menos manifestos. Tá? O quinto argumento.
Os reformadores nunca concordaram com a contemporaneidade dos dons espirituais e dele nunca se viu qualquer um deles defendendo ou praticando os dons de poder. Também isso não é verdade. Tá? No século XVI, desses reformadores que eu estou me referindo, de Lutero para frente, né? Lutero mesmo há relatos de que ele falava em línguas. Ele combateu um grupo de uma cidade próxima à cidade dele, chamada Zwickau, um grupo que se autodenominava de profetas, os profetas de Zwickau. No entanto, ele não disse que ele não acreditava no dom de profecia. O próprio Philippe Melanchthon chama o assessor de Martinho Lutero, chamava ele de profeta, de terceiro Elias, porque ele profetizava. Tá? E há também muitos outros relatos, na autobiografia, por exemplo, de Charles Spurgeon, um batista, né, do século XIX, e na autobiografia, ou seja, foi o próprio Spurgeon quem escreveu, não foi ninguém que escreveu a respeito dele, ele relata casos de profecia. E quando eu estou falando de profecia, não estou falando de pregação. Pregação é ensino, profecia é revelação. Do Pentecostes para frente, vocês não vão encontrar nenhum caso que a Bíblia chama de profecia, que alguém esteja explicando uma passagem bíblica. Nenhum caso. Ágabo traz nova revelação. Vai haver uma fome. A igreja em Antioquia, Atos 13, fala sobre separar-me a Barnabé e a Saulo para a obra que os tenham chamado, ou seja, não é uma passagem bíblica que eles estão explicando, uma passagem do Antigo Testamento, é uma nova revelação. E em 1 Coríntios 14, Paulo diz que se alguém for dado uma revelação, se sente o profeta que está falando para que o outro se levante e fale. Tá? Então, profecia na Nova Aliança nunca é chamado de pregação ou ensino. No Antigo Testamento é. Nova Aliança não. Profecia sempre é revelação. Tá? Então, há um caso curioso de Spurgeon, que ele disse que ele estava pregando, e eram 3.000 pessoas que assistiam a pregação de Spurgeon, sem microfone, tá? Tem uma caixa torácica bem larga, né? E ele disse que, ele disse assim, aponta para o meio da congregação e diz: aqui entre nós alguém que trabalhou domingo passado. Essa pessoa ganhou tantos centavos, ele diz, lucrou tantos centavos e está usando um par de luvas, que lá faz muito frio, né, em Londres, no inverno, e esse par de luvas que está usando agora não é dele. E aí o camarada depois se apresenta, né, e diz que aconteceu isso mesmo. Aí João fala de outras profecias que ele emitiu enquanto estava pregando e confirma que aquilo aconteceu no seu ministério dezenas e dezenas de vezes. Até mesmo hoje, entre os calvinistas, que geralmente são calvinistas, há muitos teólogos de renome que acreditam na contemporaneidade dos dons espirituais. Partiu há pouco tempo, há poucos anos, Russell Shedd. Shedd sempre creu na contemporaneidade dos dons. Isso está lido ao longo de seus livros. Vocês devem conhecer, pelo menos alguns de vocês, o John Piper. Piper diz na internet, tem um vídeo dele no YouTube dizendo que ele profetizou, vídeo dizendo que ele pede a Deus o dom de línguas. Deus falou para ele que não vai dar, mesmo assim ele insiste pedindo. O D.A. Carson também tem um livro sobre isso, A Manifestação do Espírito, sobre 1 Coríntios 12, 13 e 14, onde ele defende a contemporaneidade dos dons. Enfim, hoje em dia tem muita literatura. Tá? Então os dons não cessaram. Primeira questão é essa. Segunda questão, serão apenas 3. Como descobrir o meu dom espiritual? Então existem livros que trazem um teste para as pessoas descobrirem seus dons e tal. Geralmente funciona, tá? Mas como é que os irmãos faziam nos tempos bíblicos? Eu queria voltar os nossos olhos para o texto bíblico para ver algumas dicas na própria Escritura sobre isso. Coloquei algumas delas. Alguns dons são descobertos naturalmente. Não tem como saber se você tem o dom de línguas. Ou você tem ou não tem. É muito simples. Quem fala tem, quem não fala não tem. Eu, por exemplo, não tenho. Em algumas igrejas, em algumas ocasiões, acontece sobretudo na Assembleia de Deus, que eu vou falar agora, porque eles pregam mais sobre isso, né? A pessoa se converte, vem à frente receber uma oração, a oração do pecador, como a gente chama, e durante a oração a pessoa começa a falar em línguas. A pessoa nunca tinha entrado numa igreja evangélica, nunca ouviu falar que existem dons espirituais, muito menos dom de línguas, e a pessoa começa a falar em línguas. Quem aqui conhece relatos assim? Levante a mão, por favor. Os irmãos ali. Aconteceu isso com alguém aqui?
mas eu já vi. Eu conheço irmãos que nunca tinham ouvido falar. Na hora da conversão, você conhece, Kelly? Casos assim? E aí começaram a falar línguas. Então aí ficou mais fácil. Já sabe qual é o dom, né? Só vai aprender depois a usar o dom. O que você gostaria de fazer para Deus? Provavelmente seu dom tem relação com isso. Porque Deus dá a capacidade junto com o desejo de servi-lo. E aí é importante saber se aquilo que você gostaria de fazer, se você tem habilidade para isso. Tá bom? Eu gostaria de cantar, mas eu sou desafinado, então é melhor não estragar, não receber esse dom da parte de Deus. Então é preciso saber isso. Mas primeiro, o que é que você gostaria de fazer para Deus? Terceiro, um bom sinal são oportunidades que falam ao coração como desafios. Então, às vezes, surge uma oportunidade no lugar de fazer um trabalho inóspito, um trabalho difícil. Mas você quer fazer. Provavelmente o que a maioria dos irmãos não gostaria de fazer. Talvez o seu dom ou os seus dons estejam ligados a isso. Tá? Bem, número 4. Esse é o ventilador ali do outro lado? Ou alguém está pousando aí? Número 4. Atividades que recebem a bênção de Deus, tá? Quais são as atividades que vocês fazem? Não está me atrapalhando não, tá? Quais são as atividades que vocês fazem que vocês percebem que estão sendo abençoados por Deus para fazer aquilo ali? Provavelmente seu dom está ligado a isso. Tá bom? Número 5. Oi? Tá. Número 5. Atividades que somos procurados a executar. Então a igreja geralmente reconhece, irmãos, os dons que Deus nos deu. E aí vocês vão ser chamados a executar, nem tudo, né? Nem sempre a gente vai ser chamado a executar os dons que nós recebemos. E aí surge a oportunidade de servir, mesmo que você não tenha um dom para fazer aquilo. Vamos ajudar a organizar o 7º encontro dos diáconos, esse é o 6º, né? Então, mesmo que você não tenha habilidade tamanha para isso, mas pode ajudar de uma forma ou de outra, né? 6º lugar, atividades que geram profundos frutos espirituais. Está ligado com a bênção de Deus, tá? Você tem deixado frutos, aquilo que você faz para Deus? Então provavelmente esse aí é o seu dom. Número 7, atividades que geram prazer espiritual. Esse texto é fundamental para isso, João 15:11. Eu vos tenho dito essas coisas para que a minha alegria permaneça em vós e a vossa alegria seja plena. Deus nos chamou para que nós sejamos felizes servindo Ele, tá? Às vezes eu vejo alguns irmãos falando assim, saia da sua zona de conforto, parece que Deus só usa quem está confortável, né? Não, é o contrário, irmãos. Quando a gente está servindo a Deus, a gente está confortável, porque Deus está abençoando. Olha o que Jesus disse, eu vos tenho dito essas coisas para que a minha alegria permaneça em vós, não é para que o desconforto permaneça em vós, não, e a vossa alegria seja plena. E há poucos versículos, há poucas palavras, ele estava falando sobre os frutos. Vocês têm que dar fruto. Aquele que dá fruto é uma alegoria, uma série de metáforas, né? Aquele que dá fruto, o pai vem, limpa, o pai que é o agricultor corta para que você dê mais fruto. Ou seja, geralmente quem dá fruto vai trabalhar mais, vai se sentir um pouco mais cansado, porque Deus vai capacitar mais para a pessoa trabalhar mais. Aí deu fruto, aí Deus vem e capacita mais, aí trabalha mais, mas junto com o cansaço vem a alegria. Então é isso que os dons, o serviço a Deus de maneira geral, qualquer que seja o dom, gera alegria. Eu sou contra essa ideia de que sai da sua zona de conforto. Não, eu sou contra isso. Faça aquilo que Deus mandou fazer, e aí você vai se sentir pleno em Deus. Às vezes a gente está desconfortável porque a gente não está no lugar certo. Eu comparo a manifestação dos dons no meio da igreja com um jogo de futebol. Um jogo de futebol. Como é que geralmente acontece? Geralmente, a liderança da igreja, irmãos como vocês, estão no campo, jogando, correndo, suando, e a membresia está na arquibancada. Vai lá, pastor, faz o lançamento para o diácono, cruza para o presbítero fazer o gol. E aí fica lá. E aí quando você erra um passe, erra um chute a gol, aí o pessoal, tá vendo? Não sabe pregar. Tá vendo? O menino está chorando o culto todo, não tem um diácono para ir lá.
dar uma aguinha, ajudar a mãe, ajudar o pai, e aí só fazem falar mal. No reino do Senhor não tem caminho de pedras, só tem caminho de pedradas. É assim mesmo. Quem não faz nada, além de falar mal de quem faz, gosta de atrapalhar. Olhe para Cristo, irmãos, e deixe esse povo falar. Entregue a Deus. Entregue a Deus e sirva a Deus. E como é que deveria ser? A liderança da igreja deveria não estar no campo, mas no banco de reservas. Assim como um time tem o técnico, o auxiliar técnico, o médico, o massagista. E aí vendo, quem será que ocuparia a melhor posição de atacante aqui nesse time? Quem será que poderia organizar esse culto aqui? Ah, tem fulano, tem fulana. Ah, vamos falar com ele. Fulano, a gente pensou em você, o que é que você acha? Ai, graças a Deus, estou tão feliz. Alegria no serviço. Quem será que seria um bom zagueiro aqui? Quem será que toparia ficar pregando a cada 15 dias naquele lugar que é difícil de chegar, naquela congregação nova? Ah, tem fulano não perde uma oportunidade para pregar, porque ele adora pregar o Evangelho. Fala com ele. E aí, às vezes, a gente faz alterações. Deveria ser assim. Em 8º lugar, o que é que você toca e vira ouro? Vira ouro entre aspas, né? O que é que dá certo? Você tentou fazer uma coisa, não deu certo? Não desista. Não é assim que funciona. Dizem que aquele grande estadista, o Winston Churchill, né, o inglês, foi convidado para dar uma palestra de formatura de curso. E ele chegou e falou 7 palavras. Foi o discurso dele. Nunca, 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 nunca desista. E encerrou o seu discurso. Se você tem certeza que Deus te chamou para fazer o que você está fazendo, não desista. Não desista. Uma amiga minha foi missionária no Egito. Ela passou 10 anos lá. Missionária Magali, lá de Recife. Não sei se é de Recife. Ela é pernambucana. E aí, quando ela esteve aqui no Brasil, ela voltou, né? E eu conversando com ela, eu disse: Magali, você tem relatos de conversões lá no Egito? Conversões? Não, nunca vi. Nunca soube de ninguém que se converteu. Deus chamou a gente para converter alguém, irmãos? Ou mandou a gente pregar o Evangelho? Ah, mas a igreja lá não cresce. Não é culpa sua, espero que não seja, né? A culpa é do coração duro que não abre para ouvir a palavra, né? A nossa função é pregar a palavra, irmãos. Esperar os resultados em Deus. Quer venham os resultados humanos, quer não, cabe a nós sermos fiéis àquilo que Deus nos chamou para fazer. Aleluia. Não existe isso, olha, eu vou te deixar aqui, daqui a 2 anos tem que ter 50 crentes aqui. Aí o cara vai buscar métodos carnais para encher a igreja. E aí tem uns 5 ou 6 salvos ali, 45 perdidos, atrapalhando o andar da igreja. Prega o Evangelho, irmãos. Busque salvar ninguém não. Quem salva é Jesus Cristo. Quem convence é o Espírito Santo. Nossa função é argumentar, pregar a palavra. Somente. Tá bom? Mas o que é que você toca e vira ouro? Esse provavelmente é o seu dom. 9º lugar, tem a bênção da igreja local. Esse texto que às vezes a gente usa no singular, não está no singular. E a paz de Deus, para a qual também fostes chamados, toda a igreja em Colossos, em um corpo, veja, coletivo, domine em vossos corações. Paulo está escrevendo para toda a igreja em Colossos. Acho que está faltando uma parte aí, né? Seja o árbitro e sede agradecidos. Então é a paz de Deus sobre toda a igreja que vai dizer o que está certo e o que não está certo. Como, por exemplo, a pergunta que o pastor fez a Luciane sobre a escolha dos diáconos. Vai escolher um candidato, vai escolher um camarada lá para ser diácono ou uma irmã para ser diaconisa. Aí 95% da igreja está contra. Provavelmente ele não foi escolhido por Deus. Provavelmente não, ou ainda não chegou a hora dele, né? Aí às vezes também acontece o contrário. Toda a igreja quer, aí a liderança fica botando dificuldade. Vai enfrentar ele de Deus, hein?
Se aquela pessoa foi escolhida por Deus e a igreja fica colocando empecilhos, a liderança fica colocando empecilhos, tem que respeitar o discernimento que Deus dá a toda a igreja. Deus não dá discernimento apenas à liderança, não, irmãos. Cada um de nós é habitado pelo Espírito Santo. Aleluia. Tá? Então tem que haver paz no coração de toda a igreja. Vamos escolher o irmão José para ser pastor. Vamos ordená-lo ao ministério. A igreja está de acordo com o irmão José? Tá? A maioria está. Então consagra. Tem as características bíblicas? Tem. Está fazendo um bom trabalho? Tá. Então consagra. Não é, Deus vai revelar ao coração do pastor. Não, não vai não. É plural, irmãos. É plural. Tem que haver paz em toda a igreja. Em 10º lugar, poderia ter vindo em primeiro. Isso aqui não está em ordem de importância. Oração. Deus, qual é o dom que o Senhor me deu? O que é que o Senhor tem para a minha vida? O Senhor quer que eu faça o quê no seu reino? Me mostra. Coloca a oportunidade dentro de mim. Me dá força para fazer. Deus vai fazer. Então os dons não cessaram. Como descobrir o seu dom? São algumas dicas. E terceiro e último lugar, use e abuso dos dons espirituais. Por conta do abuso dos dons espirituais em algumas igrejas, outras igrejas foram para outro extremo. Aqui ninguém pode falar em línguas. Aqui ninguém vai profetizar. Aqui eu não quero ver ninguém operando milagre. Irmãos, nós precisamos buscar na palavra de Deus a orientação para isso. E não rejeitar com base na experiência, ou aceitar também com base na experiência. Não, porque o irmão fulano viu, teve uma visão, a igreja tem que ir por aqui. Não, a igreja tem que ir por onde a palavra de Deus determinar. Ou alguém que veio de uma igreja onde houve uso abusivo dos dons, ele diz, não, eu não quero mais saber de negócio dos dons. Porque eu fui da igreja X, e lá na igreja X era terrível. Eu recebi uma profecia que era para casar com Mariazinha, e Zezinho casou com ela, eu não casei. A gente não pode fazer das nossas frustrações a doutrina para a igreja cristã, nem com base nos nossos acertos também, mas com base na palavra de Deus. Então vamos ver algumas dicas sobre isso. Primeiro, devemos conhecer os dons, estudar as passagens bíblicas a respeito, buscar literatura a respeito. E aí para a gente, em primeiro lugar, perder o medo, né? Segundo, nós devemos desejar os dons, buscar mais e não menos. É impressionante que para essa igreja aí em Corinto, que um dos problemas era justamente o uso abusivo dos dons. Paulo não disse, busquem menos. Vamos arrefecer o fervor. Não, como muitos pastores têm ensinado hoje. Ele disse o contrário, busquem mais. Se está tendo problema com os abusivos dos dons, tem que buscar mais. Mais discernimento, mais palavra de conhecimento, mais administradores no meio da igreja, que são dons também, para colocar a casa em ordem e não buscar menos, irmãos. Esse é um dos problemas das igrejas da nossa geração, que eles esfriaram, eles derramaram água sobre o fogo do Espírito Santo. Não apagueis o Espírito, é o que diz a palavra. A gente não pode proibir o uso dos dons. Deve buscar mais, com mais fervor, porém buscar melhor. Terceiro lugar, ter espaço para os dons no culto. Tem igreja que para o cara dar um aviso tem que ter mestrado, né? É quase isso. Ninguém prega, só o pastor. 52 domingos no ano, ninguém prega. Quando é que vai descobrir um novo pregador lá? Nunca. Nunca vai descobrir. Eu dei aula de pregação no seminário e ainda dou. E a maioria dos bons pregadores do seminário, na matéria de pregação do seminário, são aqueles que já pregam nas igrejas. Recebem uma ou outra dica, uma orientação, ajuste isso, ajuste o tom de voz, veja a organização da mensagem, e aí geralmente eles pregam muito melhores. São melhores do que aqueles que nunca pregaram. Eu tive vários alunos no seminário, que a primeira vez que pregaram na vida foi no seminário, para o professor fazer a avaliação. Meu Deus, isso é tortura, né? Isso é tortura. E mesmo assim, alguns ainda se saíram bem. Mas eu não esperava muito. Graças a Deus que ninguém de vocês estava aqui a primeira vez que eu preguei. E que eu não tenho mais contato com ninguém que viu aquilo, tá? Tem que dar espaço para os irmãos.
A liturgia do culto cristão é aquela que está em 1 Coríntios 14, 26. Que fazer então quando vos reunir, irmãos? Um tem salmo, outro tem doutrina, outro tem revelação, outro tem língua. Faça-se tudo para a edificação do corpo. Como é que acontece às vezes nas nossas igrejas? Um tem salmo, ele mesmo tem doutrina, ele mesmo tem revelação. Faça-se tudo para a edificação do corpo. Ele faz tudo para a edificação do corpo. Uma vez eu fui numa igreja e o pastor disse: olha, eu estou com um pouco de dor na garganta. Ele falou comigo antes, e eu já vou fazer um louvor. Ele toca e canta. E aí, será que você pode vir com o sermão pronto? Porque aí, se eu não aguentar, você prega. Tá bom. Aí eu preparei uma mensagem e fui. Ele tocou, pregou, cantou, deu os avisos e pregou 70 minutos. Em 70 minutos eu pregaria 3 mensagens. 2 ou 3, dependendo do tempo. E aí no final eu conversei com ele. Ele disse: está melhor, hein? Alguém precisa chamar a atenção dele, irmão. Que a igreja não é só o pastor, não. Deus não deu o dom só para a liderança, não, irmãos. A gente precisa abrir os olhos para isso. 4º lugar, utilizar os dons conforme os critérios bíblicos. Ah, mas estava tão gostoso. Mas estava bagunçado, irmão. O que é que a Bíblia diz? Que não devem falar 2 pessoas em línguas ao mesmo tempo. Mas eu nunca vi, eu sou crente há 19 anos. Eu nunca vi isso numa igreja. Ou tem igreja que ninguém fala em línguas, ou tem igreja que fala quase todo mundo ao mesmo tempo. Está lá, 1 Coríntios 14. Fale um, depois o outro, no máximo 3, né? Um de cada vez, e se houver intérprete. Ou seja, você fala um pouco, Deus levantou o intérprete? Amém. Não levantou? Cale a boca. É o que diz Paulo. Cale-se, fale consigo mesmo. Em casa você pode falar à vontade, porque não vai atrapalhar o ensino da palavra. Mas se está atrapalhando, cale-se. Você falou em línguas, ninguém se levantou para interpretar, Deus não levantou ninguém, ou mesmo você, porque você também pode fazer essa interpretação. Paulo diz: aquele que fala em línguas, ore para que possa interpretá-la. Então é melhor ficar em silêncio. Número 5, não pode proibir os dons. Ele diz para a igreja em Corinto: não proíbam falar em línguas. E tem muita gente, muita igreja proibindo, né? Não, isso não existe mais, não existe. 80% dos crentes do mundo piraram. Isso é um argumento arrogante, né? Número 6, usar os dons com ordem e decência. Aí ele diz também: faça-se tudo com decência e ordem. Irmãos, dá uma glória a Deus bem alto no meio da pregação. Não é desordem, nem é indecência. Não é disso que Paulo está falando, né? Não é disso. É só de tumulto mesmo. Quando Jesus estava entrando em Jerusalém, montado num jumentinho, os discípulos fizeram tanto barulho, que os fariseus chegaram e disseram: olha, pede para eles se acalmarem. Aí Jesus disse: se eles se calarem, até as próprias pedras clamarão. Desde o 1º século, a gente vê que quem quer calar os crentes de exaltar Deus são os fariseus, né? No 1º século e no século 21. Então, um culto reverente a Deus não é necessariamente um culto onde as pessoas estão em silêncio. A pessoa pode estar pregando, os irmãos estão em silêncio e estão conversando no WhatsApp, o que é irreverência. Entendeu? E pode estar alguém pregando e as pessoas receberem a palavra de Deus com muito fervor, com aleluia, com amém, com glória a Deus, com muita reverência e temor no coração. Barulho não é irreverência, e silêncio também não é sinônimo de reverência. Não é mesmo. Quando Isaías viu o Senhor, em Isaías capítulo 6, né, os serafins bradavam que o lugar onde ele estava lá tremeu. E havia lugares, momentos também, que Deus estava no silêncio, como foi no caso do profeta Elias. Então, com barulho ou sem barulho, a reverência está na atitude do coração. Número 7, não apagar o Espírito. Não pode apagar o Espírito. Vocês devem buscar em oração, incentivar os irmãos a orarem mais, a buscar mais os dons. Não tenham medo de Deus, não tenham medo dos dons. Deus ainda opera, Deus ainda faz milagres. Glória a Deus. Deus ainda revela em profecia.
Já recebi profecias em cultos fervorosos que se cumpriram. E eu já recebi profecias também numa conversa. Um irmão que chegou para mim e disse que queria conversar comigo. Falei, pode falar. Não, lá fora, eu estava trabalhando, estava trabalhando no seminário, tá? E aí fomos para um lugar, e do jeito que eu estou falando aqui, baixinho, né, só que eu estou com o microfone, ele começou a conversar comigo. Ele disse, olha, eu estava orando por você faz uma semana, e, puxa, uma semana, eu pensei, o negócio é sério. Hoje eu passei a manhã toda orando por você, era à noite isso, e Deus me deu uma palavra para lhe dar. Amém, pode falar. E ele começou a profetizar. Em silêncio, os irmãos passando ali do outro lado, no seminário, ninguém percebeu o que estava acontecendo. E ele descascou a minha vida, irmãos. E quando eu percebi que ele estava quase terminando de falar, aí eu pensei, meu Deus, e tal coisa? E ele falou assim, isso que você está pensando, a resposta de Deus para isso é isso, isso e isso. Os dons não cessaram. Glória a Deus. A erudição bíblica não tem nada a ver com cessacionismo, necessariamente, irmãos. Os maiores teólogos da história da igreja sempre foram fervorosos, como Paulo, por exemplo. Ele disse, eu falo mais em língua do que vocês tudinho. Mas quando a gente se reúne, eu prefiro falar 5 palavras no vernáculo, né, na língua local, do que 10.000 em línguas. É isso. Não desprezem as profecias. Ah, eu não acredito em profecia, porque fulano profetizou lá, não sei aonde, e deu tudo errado. Irmãos, ninguém vai chegar com uma nota de R$15 para você não, irmãos. Vão imitar o verdadeiro, não vão imitar o falso não, irmãos. Existem as falsas profecias. Para isso a gente precisa de discernimento. 9º lugar, e penúltimo. Devemos examinar cada profecia detalhadamente, com discernimento espiritual. Às vezes, alguém está falando e a gente se emociona. Pode não ser de Deus. Vocês conhecem o pastor Pontes? Pastor José Pontes? Ele falou uma vez, quando eu era aluno dele no seminário, e quando eu estava escrevendo o livro, eu liguei para ele, acho que mandei uma mensagem no Zap, não sei. Falei com ele, para confirmar uma história que eu pus no livro. E ele me disse, o ano que aconteceu, onde aconteceu, foi num sítio perto de Campina Grande, numa vigília de oração da igreja congregacional, que ele era da igreja congregacional. Em 1983, se não me falha a memória. Eu nem era nascido. Eles estavam numa vigília de oração, à noite. E estavam orando de joelhos. Muita gente orando, aquele quebrantamento, aquele fervor. De repente uma mulher se levantou e começou a profetizar. Meu povo, e isso, aquilo, outro. E começou a falar só coisa bacana. Ele achou estranho, abriu o olho, olhou assim, e tinha uma irmã daquelas do coque, que mal falava na igreja. Essa mulher estava de joelhos, essa mulher se levantou, aquelas irmãs Marias que tem toda a igreja de oração, né? Se levantou, foi até essa outra mulher que estava em pé profetizando e disse assim, Satanás, saia do nosso meio agora em nome de Jesus. E segundo o próprio pastor Pontes, que disse que viu isso, aquela mulher evaporou, sumiu, era um demônio. Não acreditam mais nisso? Não acreditam que o próprio Satanás se transfigura em anjo de luz? O diabo não brinca, irmãos. Há um ditado que diz assim, o homem de bem pode falhar, os canalhas jamais. Serve para os crentes. Os crentes podem falhar, o diabo não vai falhar. Ele vai sempre tentar, vai sempre procurar enganar. Discernimento é o que a gente precisa. Em 10º lugar, devemos valorizar mais as Escrituras, mais a Bíblia, do que argumentos teológicos, falsamente atribuídos às Escrituras, como o sensacionismo, por exemplo. Fique com a palavra de Deus. Glória a Deus. E aí nós vamos ter discernimento para saber usar os dons segundo a vontade de Deus. Concluindo, irmãos, não há nenhum argumento bíblico, teológico ou mesmo histórico que comprove que os dons do Espírito Santo cessaram. Não há. Isso é um engodo que foi repetido e repetido e fez muito barulho. Mas Deus continua a operar com os dons até que Jesus Cristo volte.
E nós devemos conhecer melhor a palavra de Deus e buscar adequadamente os dons do Espírito Santo. Em oração, em discernimento, em estudo da palavra, e usar esses dons não para a gente aparecer, mas para a glória de Deus, por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Vamos orar, irmãos, vamos orar. Deus amado, louvado seja o teu nome. Obrigado por esta manhã e início de tarde, Senhor. Pai, derrama um dos teus dons no meio desse corpo diaconal, Pai. Usa-os para pregar o Evangelho, para te servir, Deus, de maneira maravilhosa. Usa-nos, Senhor, com discernimento. Usa-nos, Senhor, segundo a tua vontade. E que em tudo o teu nome seja glorificado. Abençoa o restante da programação deste evento, Senhor. Te agradeço por esses irmãos que ficaram até esta hora ouvindo, Senhor. Te agradecemos por tudo em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, irmãos. Podem sentar. Eu acho que todo mundo está com fome. Acho que ninguém vai fazer pergunta, né? Mas vou passar a palavra ao pastor e é com ele.